Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Olá, tudo bem com você? Neste vídeo vamos falar do nascer de novo. Esse é o mais importante assunto a ser tratado na vida do ser humano. Porque embora nós vivamos aqui na Terra por alguns minutos ou por décadas, querendo ou não, aceitando ou não, crendo ou não, temos uma eternidade nos aguardando após a morte. O nascer de novo tem a ver com a eternidade. Mas antes é necessário que aconteça aqui, na Terra. Ou nascemos espiritualmente para Deus enquanto temos vida, ou nunca nasceremos de novo. Esse ensino foi dado por Jesus a um fariseu mestre da lei hebraica, a Torá, chamado Nicodemos, e está no Evangelho de João, capítulo 3. Esse fariseu é um profundo conhecedor da lei, mas não sabe que precisa nascer de novo. Ou seja, ele tem o conhecimento carnal, mas não tem o conhecimento espiritual. Ele sabe da lei escrita, a Torá, e busca cumpri-la, mas por não ter recebido a revelação de Deus, ele não entendeu naquele momento o que é nascer de novo. Nicodemos vai ao encontro de Jesus à noite. Veja que neste encontro, embora ele declare que é sabido que Jesus é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer aqueles sinais que ele, Jesus, fez, se Deus não estivesse com ele, esse homem estava na frente de Jesus, mas não havia recebido ainda a revelação espiritual extremamente importante para se ter a compreensão plena desse assunto do novo nascimento. Pois Jesus diz no verso 3: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. No verso 4,
Nicodemos fica sem entender nada e pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus responde no verso 5: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água aqui é igual à água viva, que é um símbolo da vida eterna. Basta lermos em João 4,10 e vamos perceber que Jesus está explicando à mulher samaritana que se pedir a ele essa água, ele dará água viva, e seja, dará da sua própria vida, da sua própria presença. Como diz em Apocalipse 22, verso 17: quem quiser, tome de graça da água da vida, ou seja, tome de graça e receba de graça a presença de Cristo em sua vida, e consequentemente adquira a vida eterna, pois quem tem o Filho de Deus, no caso Cristo, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Em outras palavras, essa água viva que é Jesus sacia para sempre a vida de qualquer pessoa em relação a Deus, em relação à salvação. Jesus, ele próprio, é a fonte inesgotável que satisfaz a alma do ser humano. Quando Jesus fala da água e do Espírito, é o mesmo que dizer: beba de mim e sua alma será saciada eternamente. Ele diz no verso 7, importa-vos nascer de novo. No verso 9, Nicodemos, ainda por não ter a revelação espiritual, pergunta: como pode suceder isso? Jesus responde no verso 10, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ou seja, Jesus falava de algo espiritual, mas Nicodemos de algo material, físico. A palavra nascer de novo, no grego, tem dois significados principais, palim e anotem. Palim significa que algo que foi feito seja refeito de alguma forma ou por qualquer um. Já anotem significa que algo que foi feito seja refeito apenas por seu autor original. Ou seja, Deus fez Adão no Éden e Adão representa a humanidade. Mas Adão peca e por causa do pecado se afasta de Deus. Deus foi o autor, o criador que deu origem a Adão. Mas por causa da desobediência deste homem, a humanidade que nasceu através de Adão e Eva perdeu seu estado natural, seu estado original. Mas Deus, através de Cristo, ele refaz esse Adão, devolvendo a esse seu estado original. Não o Adão do Éden, que já morreu, mas o Adão, ser humano, eu e você. Não sem pecado, mas sem que o poder do pecado continue dominando ou nos dominando, porque até então o pecado o dominava ou nos domina. Abrindo um parêntese, a pessoa que nasceu de novo tem Cristo em sua vida e o pecado não tem mais domínio sobre ela. Mas a pessoa que ainda não nasceu de novo, o pecado ainda tem poder sobre ela. Fecha parênteses. E quando o nascer de novo acontece? Quando esse ser humano é convencido pelo Espírito Santo de Deus em três aspectos. Número 1, do pecado. Número 2, da justiça. Número 3, do juízo. Ou seja, é revelado que, número 1, do pecado, que é pecado não crer em Cristo e em sua obra na cruz. Número 2, da justiça, é revelado que na justiça de Deus, embora nossa relação com Ele estivesse rompida e impedida de existir por causa do poder exercido pelo pecado em nossas vidas, agora não está mais. Agora, esta relação está reatada, está desimpedida e agora é possível relacionar-se com Ele novamente sem barreiras. Número 3, do juízo, é revelado também que nesse juízo, embora Deus pudesse decidir logo nos condenar, Ele não faz isso, mas se faz pecado em nosso lugar através de seu Filho Jesus Cristo, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Estou falando aqui da obra que Cristo fez por todos nós, ok? Ali na cruz. Diferente daquele grande dia que haverá o tribunal de Cristo e o julgamento de Deus sobre todos. Neste momento, ainda estamos no tempo da graça, e esse tempo está se esgotando e muito rapidamente.
Quando este tempo acabar, então virá o tempo de julgamento da parte de Deus. Voltando então ao que estávamos falando. Quando essas três coisas acontecem simultaneamente na vida de uma pessoa, número 1, o convencimento do pecado, número 2, o convencimento da justiça, número 3, o convencimento do juízo, é o momento em que chamamos de o encontro único e pessoal desse ser humano com seu Criador, seu Pai, com Deus verdadeiro. Então é importante entender que esse processo todo recomeça a partir de Cristo e do que Ele fez por todos nós na cruz do Calvário. Os primeiros a vivenciar essa experiência foram os discípulos de Jesus após sua ressurreição. Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, Estevão, mais adiante Paulo, etc. E vem seguindo assim com vários outros até hoje e vai continuar até a volta de Cristo aqui na Terra. Mas como Deus refaz esse ser humano? Como o ser humano nasce de novo? É verdade que todos nós somos filhos de Deus, mas o somos por criação. No novo nascimento é necessário ser filho de Deus por adoção. Ser filho por criação apenas significa dizer que se é um filho pecador, pois este é nascido apenas da linhagem de Adão, que pecou contra Deus lá no Éden. Logo, este é um pecador não porque peca, mas peca porque é um pecador. Ou seja, ele nasceu de uma raiz pecadora, nascido em pecado. Sua natureza é pecadora, e por isso é que ele peca e não pode manter uma relação saudável com Deus. Uma certa vez, um colega do trabalho me falou: o que eu tenho a ver com o pecado de Adão, se quem pecou foi ele e não eu? Eu então disse a ele: se nós analisássemos um pé de maçã, deste pé só pode nascer maçãs. Um pé de limão, nascem limões. Um pé de banana, nascem bananas, etc. E se algum desses pés estiver podre, com problemas de saúde, seus frutos nascerão podres. Assim somos todos nós. Nascemos de uma raiz podre, pecadora, que no caso foi de Adão e Eva, lá no Éden. Após pecarem, e por isso nascemos inimigos de Deus, afastados de Deus na relação com Ele. Ser filho por criação é ser filho na carne, ser filho por adoção é ser filho no espírito. Ser filho por criação é ser filho pecador, ser filho por adoção é ser filho justo ou justificado diante de Deus. Ser filho por criação é ser filho separado de Deus. Ser filho por adoção é ser filho aproximado de Deus. Ser filho por criação é ser filho rebelde a Deus. Ser filho por adoção é ser filho obediente a Deus. Ser filho por criação é ser filho que vive sob suas próprias vontades. Ser filho por adoção é ser filho sob a vontade de Deus. Ser filho por criação é ser filho que vive baseado no que acha ser certo e errado. Ser filho por adoção é ser filho baseado pelo que é bom ou mal em Deus, ou seja, ele busca saber de Deus o que é bom ou mal. Ser filho por criação é ser filho independente de Deus, do Pai. Ser filho por adoção é ser filho dependente de Deus, do Pai. Ser filho por criação é ser filho carnal. Ser filho por adoção é ser filho espiritual. Neste entendimento, então, é melhor ser filho adotado do que ser filho criado. Melhor ser filho espiritual do que ser filho carnal. Então não se deixe enganar. Enquanto você não nascer de novo, você não é filho de Deus como deve ser. Deus é espírito, portanto, a família de Deus é espiritual, não é carnal. Por ser de sangue, pode ser de sangue? Até pode, mas somente pelo sangue de Jesus. Veja, antes de Adão pecar, o conhecimento do que era bom e mal para Adão estava em Deus, porque o referencial de tudo para ele estava em Deus, pois ele se relacionava com o Pai sem reservas. Quando ele peca, comendo do fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, este conhecimento do bem e do mal passou a estar nele mesmo. Agora a relação dele com o Pai é cheio de reservas, de poréns, de individualismos, de independência, de eu e menos de nós.
A relação dele com Deus agora é cheia de verbos no singular e nenhum no plural. Exemplo: eu quero ao invés de nós queremos. Eu faço ao invés de nós fazemos. Eu desejo ao invés de nós desejamos. Eu decido ao invés de nós decidirmos juntos. É aí então que começa o processo de independência e de achismos da parte do ser humano. E a partir daí que o homem perde o referencial absoluto das coisas, que até então estavam em Deus, e passa a ter referenciais relativos nele mesmo. É a partir daí que o homem começa a se basear apenas em seus próprios e exclusivos pensamentos, sem a participação de Deus. Ele se torna um ser individual, egoísta, egocêntrico. Logo, as ações do homem, ou as nossas ações, não devem ser governadas pelo conhecimento do que é certo e errado em nós, mas do conhecimento do bem e do mal em Deus. Não no que nós achamos, mas no que Deus sabe. O nascer de novo significa voltar à origem do Adão, antes que o pecado o dominasse. No nascer de novo, temos uma vida na qual nós dominamos o pecado. Isso não quer dizer que não vamos pecar, mas que agora temos condições de controlar o pecado, os vícios e etc. No nascer de novo, nossa relação com Deus passa a ser real e íntima, e não mais ilusória, nem religiosa ou superficial. Embora a maioria ache que Deus é religioso, isso não é verdade. Deus não é religioso e não tem uma religião. Ele tem sim seu Filho, Jesus Cristo. Deus é Pai, Deus é amigo, Deus é amor. Logo, Deus é relação. Portanto, quer viver a maior experiência da sua vida? Então, essa experiência chama-se nascer de novo. E isso só é possível em Cristo Jesus. A melhor forma disso acontecer é você ouvir a palavra de Deus ou então lê-la. É estar no meio dos filhos adotados de Deus e aprender com eles. Está escrito: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Se você fizer isso com o coração desejoso de conhecê-lo, ele se revelará para você, pois está escrito: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Está lá em Jeremias 29, versículos 13 e 14. Deixe-me orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero neste momento apresentar esta vida que está vendo e ouvindo este vídeo, Senhor. Eu oro, meu Pai, se ela não teve ainda esse novo nascimento materializado em sua vida, se isso ainda não aconteceu, oro para que aconteça neste momento ou nos próximos dias, em que ela ouça a Tua palavra, Senhor, e venha a nascer de novo e receber essa revelação do Senhor, de forma que ela tenha esse encontro real e verdadeiro contigo, aonde todas as dúvidas, pelo menos as principais, espiritualmente falando, sobre salvação, sobre Deus, sobre religião, sobre espiritualidade, caiam por terra e que ela enxergue então toda a verdade em Cristo Jesus. Eu oro agradecido. Amém. Gostou dessa reflexão? Te ajudou a compreender melhor? Te peço então que dá um like, compartilha com outras pessoas para que tenham acesso a esse conhecimento. E se você puder, se inscreve aí no canal, tá bom? Caso você tenha interesse em lançar um livro ou saiba de alguém que esteja precisando de uma editora, visite aí nosso site www.e-popoff.com.br. Popoff é P-O-P-O-F-F. Nós fazemos capas de livros, diagramações, sites, caricaturas digitais, logotipos, identidade visual, criações gráficas, etc. Vou deixar o endereço na descrição do vídeo, tá bom? Bom, na medida do possível estarei postando mais vídeos para vocês. Valeu e um grande abraço. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Acreditas mesmo que um homem
seja capaz de suportar todo o fardo de pecados é pesado demais. Salvar tantas almas tem um preço alto. Ninguém, jamais, não, nunca. Esse é Jesus, um agitador, Nazareno. Se é possível, afasta de mim esse cálice. Tu és o Messias mesmo? O Filho do Deus vivo? Dizem que tu és um rei. Olhai para ele, o rei dos vermes! Ave, rei dos vermes! Ave! Comando para o rei! Onde fica o teu reino? De que linhagem descendes? Responde! É isso que sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Tu és o rei dos judeus? Não é ele o profeta que vós recebestes com festas há 5 dias? E agora pedis a morte dele? Como sabeis, todo ano eu liberto um condenado para o povo. Temos conosco um notório assassino, o conhecido Barrabás. Qual dos dois vós quereis que eu liberte? O assassino Barrabás ou Jesus, chamado o Messias? Liberta Barrabás! Pergunto mais uma vez: qual desses dois devo libertar? Liberta Barrabás! O que quereis que eu faça com Jesus, o Nazareno? Crucifica-o! Eu vou mandar açoitá-lo e depois vou deixá-lo livre. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pois se amardes apenas os que vos amam... Mais forte! Que recompensa tereis? O que mais quereis? Crucifica-o! Não é o bastante? Olhai para ele! Crucifica-o! Sabes o que fazer? Tens de crucificá-lo! Não podeis ir para o lugar aonde eu vou. Meu mandamento para depois que eu me for é este: amai-vos uns aos outros, como eu mesmo vos tenho amado. Amai e comei, pois este é o meu corpo, que entrego a vós. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas. Ninguém toma a minha vida de mim, mas eu a dou de bom grado. Tenho autoridade para a dar e autoridade para retomá-la. Este mandamento
Recebi de meu pai.